Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, estejam tendo bons estudos, um bom aprendizado em casa e estejam se cuidando. O tema da nossa aula de hoje será prescrição, decadência e desconsideração da personalidade jurídica. Na introdução sobre esse tema, eu achei importante trazer para vocês uma diferenciação entre prescrição e decadência. Prescrição e decadência são institutos de direito material e que estão relacionados à extinção de uma pretensão ou à extinção de um direito após o transcurso de um determinado lapso temporal. Prescrição e decadência também são utilizados como ferramentas para evitar a eternização dos conflitos sociais, extinguindo algumas situações jurídicas que não há o seu exercício ou que não é colocado em prática pelo seu titular após um certo lapso temporal. A prescrição está relacionada com a extinção de uma pretensão à prestação devida. Inclusive, coloquei uma definição aqui para nos ajudar. A prescrição consiste na perda da ação atribuída a um direito e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso delas durante um determinado espaço de tempo. Então, quando pensamos em prescrição, pensamos na extinção da pretensão. Já quando analisamos a decadência, há efetivamente a extinção ou a perda de um direito que não foi exercido por seu titular dentro do prazo estipulado na lei. Trouxe aqui no slide para nós também uma definição para ajudar. A decadência consiste na extinção do direito pela inércia do seu titular, quando a eficácia desse direito estava originalmente subordinada ao exercício dentro de determinado prazo, que se esgotou sem o respectivo exercício. Então, prescrição consiste na extinção ou perda de pretensão à prestação devida. E a decadência consiste efetivamente na perda de um direito em razão do não exercício por parte do seu titular dentro do prazo legal. Coloquei aqui também para nós fazermos um comparativo. A prescrição e a decadência foram positivadas inicialmente pelo Código Civil de 2002 e se aplicava no âmbito civil. Mas há também disposições no que tange às relações consumeristas. Primeiro, no que tange ao âmbito civil, achei importante nós abordarmos e conversarmos para fazer esse paralelo e não haver uma confusão no que tange à aplicação desses institutos na seara consumerista. Bom, a prescrição possui conceituação no artigo 189 do Código Civil. Assim que for violado um direito, surge para o titular o direito a uma pretensão, e essa pretensão se extingue por meio da prescrição. Os prazos prescricionais constam nos artigos 205 a 206 do Código Civil. A prescrição está relacionada com direitos subjetivos, patrimoniais e disponíveis. Além disso, a prescrição possui algumas hipóteses de interrupção, de suspensão ou de impedimento. É possível, nas hipóteses contidas nos artigos 197 a 201, que haja o impedimento ou então a suspensão da prescrição. Nos artigos 202 a 204, constam as hipóteses de interrupção do prazo prescricional. E qual seria a diferenciação entre interrupção e suspensão? Na interrupção, após o término da hipótese ou da condição interruptiva, o prazo ele é reiniciado, é zerado, ou seja, a sua contagem começa do início. Já quando verificamos o caso de suspensão, o prazo ele é congelado, ele é parado. Após o adimplemento ou término da condição suspensiva, o prazo volta à sua contagem de onde parou.
Essas são as diferenciações importantes entre suspensão e interrupção do prazo prescricional. No que tange à decadência, nós verificamos que, em regra, no âmbito civil, não há possibilidade de suspensão ou de interrupção. A decadência, ela pode decorrer da lei ou então de um acordo entre as partes. Por isso, podemos chamar de decadência legal ou de decadência convencional. Os prazos decadenciais estão espalhados ao longo do Código Civil e não estão reunidos ou em artigos próximos. Em relação à decadência, é importante dizer também que não se admite renúncia. Agora, vamos passar para o âmbito consumerista para verificarmos os dispositivos que são aplicáveis. Na aula passada, que inclusive foi uma live feita na própria FACIC, nós chegamos a comentar sobre o prazo para arguir a responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto ou serviço. Vamos mais uma vez tocar nessa tecla, tendo por base toda essa nossa introdução. Primeiro, no que tange a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, irá incidir a disposição contida no artigo 27 do CDC. Esse prazo é classificado como sendo um prazo prescricional. E qual é o prazo para arguir a responsabilidade por fato do produto ou serviço? Esse prazo é de 5 anos. E a partir de quando esse prazo será contado? Será contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, lembrando, responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, aplica-se o artigo 27, sendo o prazo prescricional prazo de 5 anos contados do conhecimento do dano e da autoria. No que tange à responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, aplica-se o artigo 26 do CDC. Esse prazo é classificado como sendo um prazo decadencial. Aqui, esse prazo vai variar conforme a espécie de produto ou serviço. O prazo para reclamar por vícios de fácil constatação ou vícios aparentes em produtos ou serviços será de 30 dias quando se tratar de fornecimento de produtos ou serviços não duráveis, ou será de 90 dias quando se tratar de fornecimento de serviços ou produtos duráveis. Então, aqui consta a diferenciação. E a partir de quando esse prazo será contado? Bom, quando se tratar de serviço, o prazo será contado a partir do término da execução do serviço. Quando se tratar de produto, será contado a partir da entrega efetiva do produto. Então, é muito importante também essas diferenciações em relação à contagem do prazo. Essa disposição acerca da contagem do prazo consta no artigo 26, parágrafo 1º do CDC. Bom, além disso, o CDC ele inovou ao colocar a possibilidade da decadência ser obstada, ou seja, do seu prazo não ser contado por um determinado período de tempo, a contagem desse prazo decadencial ficar parada. No artigo 26, parágrafo 2º, existem duas hipóteses que obstam a contagem do prazo decadencial para reclamar por vícios dos produtos ou serviços. A primeira é quando houver uma reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. E a segunda hipótese é quando houver a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Então, somente nessas duas hipóteses contidas no artigo 26, parágrafo 2º do CDC, que é possível que o prazo decadencial seja obstado na relação consumerista, fugindo à regra prevista no Código Civil. Então, agora iremos passar para a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, este instituto, ele existe e apareceu no ordenamento jurídico no Código Civil.
E qual seria o seu conceito? Eu coloquei um trechinho para nos ajudar. É um instrumento processual colocado à disposição dos credores com o objetivo de possibilitar a satisfação integral do crédito exequendo, com o que terá respeitado o comando do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que clama por um acesso à justiça efetivo e adequado e não apenas meramente formal. Então, a desconsideração da personalidade jurídica foi criada como uma forma de evitar e de conter os abusos por parte das pessoas jurídicas e também de seus sócios, esses abusos, eram realizados muitas vezes sob a justificativa da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Lembrando que as pessoas jurídicas são ficções jurídicas e que elas são dotadas de autonomia e que o seu patrimônio é separado do patrimônio pessoal dos seus sócios. Em regra, a obrigação pelo adimplemento, pelo pagamento das obrigações da pessoa jurídica é dela própria, sendo que o seu patrimônio deve ser utilizado para efetuar estes pagamentos, para efetuar o cumprimento das suas obrigações. Mas, como nós sabemos, o funcionamento das pessoas jurídicas pode ser fraudulento, pode não ser o mais correto. Então, para isso, surgiu o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Para não nos alongarmos e também para não estourar o nosso tempo de aula, no próximo vídeo eu continuo com vocês para abordar especificamente desconsideração da personalidade jurídica no âmbito civil e no âmbito consumerista. Até mais!